Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E vivemos pelo Espírito, andando também pelo Espírito. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quero te agradecer, ó Deus, por esta palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite para transmitir, Senhor, assim, meu Pai, aos nossos corações nesta noite. Fale, Senhor, por intermédio do Teu Espírito Santo, usando, ó Deus, os meus lábios, a minha voz nesta noite, a minha boca, para falar, meu Deus, não o que eu quero, mas que o Senhor tenha a falar aos nossos corações, para a glória do Teu santo nome. Traz o despertar, Senhor. Traz o ânimo, traz força, traz vigor. Que essa palavra possa trabalhar de uma forma especial em nossos corações. Que tudo seja para a glória do Teu santo nome. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Quero nesta noite abordar um tema muito conhecido, mas pouco falado. Estive em outra ocasião falando a respeito deste tema e o Senhor colocou o meu coração e ferveu o meu coração para que eu ministrasse a respeito de equilíbrio. O equilíbrio é uma das coisas que na nossa atualidade estamos lamentavelmente perdendo um pouco deste algo tão precioso que o Senhor nos deixou. Com base bíblica, eu vou no livro de Gênesis e entendo ali que o equilíbrio já era constituído pelo nosso Deus. Foi Deus que fez o equilíbrio. Tudo estava sobre o equilíbrio. Estava normal. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Dá o livre-arbítrio para o homem. O homem assume o jardim do Éden. Ele anda com Deus, ele fala com Deus. Ele caminha lado a lado com Deus. Tem uma intimidade com Deus de uma forma tão linda. Até que o adversário das nossas almas, um momento de descuido, um momento tão insignificante. E o diabo coloca ali o propósito de derrubar o homem, de fazer com que este vínculo que o homem tinha com Deus fosse acabado. E nós podemos observar que ele coloca este propósito e executa, usando ali a esposa de Adão, Eva. E assim acontece, o homem chega a ponto de desobedecer a ordem de Deus e peca contra Deus. Se esconde, perde a comunhão que tinha com Deus, e a partir daquele momento
tudo que era designado ao homem, que estava em equilíbrio, a vida do homem em todos os aspectos, começa a partir daquele momento o desequilíbrio de forma geral. Nós podemos observar que mais adiante, no capítulo 4, versículo 8, se cumpre ali o primeiro homicídio, onde o desequilíbrio total começa a reinar. E a grande prova que a raça humana perdeu o equilíbrio que tinha diante de Deus. Ali Caim projeta no seu coração de executar o seu irmão por uma inveja, por algo que acaba chegando até o coração dele. E ele coloca este propósito tão maligno em prática, e ali executa aquilo que ele tanto desejou. Ele consumiu, executou aquela prática que estava no seu coração, deixou com que o equilíbrio que tinha fosse banido da vida dele, e o desequilíbrio chegou, até que ele ali comete aquele homicídio e ceifa a vida de seu próprio irmão. E assim a raça humana, ela começa a passar por esses momentos. Se você observar em toda a trajetória das Escrituras Sagradas, o pecado mais uma vez, ele entra e começa a destruição, começa o desenvolvimento, o crescimento, tanto da humanidade, quanto também do próprio pecado. E com isso, o inimigo, o adversário, começa a ganhar espaço. E nós podemos observar nesta passagem bíblica que as obras da carne, elas são manifestas. E a observação aqui que eu posso observar, que as práticas pecaminosas, elas são muito maiores do que as práticas pelo Espírito de Deus. As obras da carne, elas são muito mais do que o fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito que o Senhor Jesus designou a cada um de nós. Tanto que, dentro dos frutos do Espírito, o apóstolo Paulo, ele menciona o domínio próprio, no versículo de número 22, versículo de número 23, perdão. Ele começa a enfatizar, coloca na mente do homem, ou seja, ele começa a tratar, começa a trabalhar os frutos do Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos deixou, que o Senhor Jesus recomendou. Nós temos que ter domínio próprio. E o que me chamou a atenção foi esse versículo de número 23, para essa reflexão nesta noite. Se nós observarmos, o mundo a cada dia ele cresce, desenvolve, e o desenvolvimento se torna uma coisa tão grande que a evolução, podemos observar os carros que eram construídos há anos atrás. Hoje a tecnologia, ela cresceu de uma forma tão terrível que hoje os carros são totalmente diferentes de alguns anos atrás. Os aparelhos celulares, se você bem observar, você não consegue mais nem ficar mais com um aparelho mais cerca de um ano, porque desenvolveu de uma forma tão grande. E assim nós podemos observar as redes sociais, assim como hoje eu falo a você diretamente, você na sua casa e eu daqui, eu transmito a palavra de Deus para você. Tudo isso é evolução, o desenvolvimento, o crescimento na humanidade. Mas com esse grande crescimento, com esse grande desenvolvimento, ao mesmo tempo o pecado também está lado a lado com esse desenvolvimento. E lamentavelmente,
em vez de mantermos o equilíbrio, em vez de permanecermos equilibrados, as pessoas perdem o equilíbrio. E perdendo o equilíbrio, eles já não conseguem mais se projetar, não conseguem mais nem pensar, raciocinar melhor. Se eles constituem família ou se eles vão a um relacionamento para ali constituir uma família, e quando estão nesse relacionamento, já acham que é o suficiente, 1 ano de vida, 2 anos dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, e já perdem o equilíbrio, se desesperam, não podem passar mais nem pelo primeiro momento do casamento, pelo primeiro período de dificuldade, e abrem mão, e assim o divórcio chega, destrói famílias. E assim eu posso observar de uma forma geral. Com a evolução, as pessoas entram no mundo das redes sociais, se esquecem dos propósitos de Deus, se esquecem dos objetivos, se esquecem daquilo que Deus constituiu. E lamentavelmente começa a sair do controle de Deus e entram nos seus bel prazer, nas suas próprias vontades e as paixões carnais que o apóstolo Paulo ele citou versículos anteriores. E nós podemos observar a idolatria, o ódio, a discórdia, as facções, ciúme, porfia, tantas coisas que foram citadas aqui versículos anteriores se cumprem nos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas perderam o equilíbrio. As pessoas parou no tempo e focaram nessas coisas, nesse grande desenvolvimento da sociedade, da humanidade, da tecnologia, e se esqueceram de crescer com Deus, se esqueceram de andar lado a lado com Deus, e o pecado mais uma vez, ele reina, lamentavelmente. Podemos ver a natureza está manchada hoje. A natureza, por causa do pecado, ela está manchada. E essa mancha, só Jesus é quem pode tirar da humanidade, pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. Mas para isso é necessário reconhecermos que só Ele tem o poder, só Ele tem o domínio, e que nós precisamos da sua presença, que nós precisamos andar lado a lado com Ele. Tem que haver esse reconhecimento. E o apóstolo Paulo, ele cita os frutos do Espírito. Falando a respeito dos frutos do Espírito, eu quero aqui falar em 2 tópicos a respeito do fruto do Espírito. Quantas pessoas hoje perderam o equilíbrio emocional e também perderam o equilíbrio espiritual. E nós temos que ter essa preocupação de não perder o equilíbrio emocional e nem o equilíbrio espiritual. Se nós formos observar na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 8, uma história que João ali vai narrar a respeito de uma mulher que foi pega no ato de adultério, que na época, na lei de Moisés, ela teria que ser apedrejada pelo ato que ela cometeu. Mas nós podemos observar ali, diante dessa passagem bíblica, os escribas e fariseus estavam ali fazendo de tudo para tentar pegar Jesus, para ver Jesus condenado, para ver Jesus numa situação e tentar tirar Jesus do equilíbrio, tanto emocional quanto espiritual. Eles tentaram armadilha contra Jesus, e eles usaram essa estratégia, usaram aquela mulher, levaram ela até Jesus, e chegou diante de Jesus, e perguntou a Jesus: Mestre,
Esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E a observação é que eles tentaram ali mudar o que a palavra de Deus diz em Levíticos capítulo 20, versículo 10. Que se fossem pegos em adultério, tanto o homem quanto a mulher seriam apedrejados. E naquela ocasião o homem não estava. Então havia um equívoco naquele momento, porque eles usaram aquela forma para tentar Jesus, para tentar preparar ali algo contra Jesus, para que Jesus caísse. E Jesus, naquela ocasião, ele vai até o chão e escreve no chão com o seu dedo e depois retorna. E aqueles homens continuam insistindo para que Jesus condenasse aquela mulher. E Jesus, observando aquela situação, ele disse: qual dentre vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Jesus voltou novamente ao chão e continuou escrevendo ali. Estava pensando, estava vendo tudo aquilo que aqueles homens estavam preparando contra ele. Se Jesus tivesse dito não para aquele momento, nós podemos observar que ele entraria em contradição com as Escrituras Sagradas, se ele dissesse não para apedrejar aquela mulher, porque na lei de Moisés a ordem era apedrejar, e se Jesus dissesse para não apedrejar aquela mulher, ele estaria entrando em contradição com aquilo que Moisés tinha relatado. E até o presente momento, Jesus ainda não tinha passado pela crucificação, pela remissão na cruz do Calvário para os nossos pecados. Então ele ainda estava ali, e as Escrituras, as ordens estavam ali. Então Jesus, ele cumprindo esta etapa, cumprindo esta parte, ele pensou antes de dizer não apedreje aquela mulher. Assim também, se ele desse a ordem para apedrejar aquela mulher, ele entraria em contradição com a ordem de Roma, porque a ordem de Roma só podem matar alguém, só pode dar a sentença a alguém se for pela ordem dos romanos. E Jesus, judeu, ele não poderia dar esta ordem. Então ele voltou ao chão, escrevendo ali, ele fez com que aqueles homens pensasse melhor e refletisse melhor, e não achou contradição em Jesus, porque a palavra de Jesus foi: qual dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Se Jesus tivesse perdido o equilíbrio naquele momento, ele teria posto ali o processo de crucificação, toda aquela trajetória da cruz do Calvário a perder. Mas ele manteve-se equilibrado naquele momento, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele conduziu Jesus naquela ocasião, e Jesus conseguiu vencer aquela armadilha que tentaram preparar contra ele. Tentaram contra Jesus, mas Jesus soube vencer. Ele não se equivocou, ele não perdeu o equilíbrio naquele momento, e ele conseguiu sobressair naquele grande momento. E é o que nós podemos observar no final desta história, no final desta passagem bíblica. Nós podemos observar que Jesus dá a recomendação àquela mulher: vai, mas não peques mais. Vai, abandona as suas práticas. Jesus não estava ali apoiando o pecado, Jesus não estava apoiando o erro, mas ele estava tentando colocar as coisas no seu devido lugar. É necessário arrependimento. E assim aconteceu, para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu posso observar que quantas pessoas hoje perdem o equilíbrio por momentos tão fúteis, por coisas tão banais. Elas se perdem e acabam colocando pessoas também para se perder.
Eu observando essa passagem bíblica, eu vendo uma história que aconteceu com um jovem, um adolescente, ali na cidade de Planaltina de Goiás, um jovem novo, com a flor da idade, uma vida e tanto pela frente. Eles veem seus pais ali discutindo, eles veem seus pais brigando, desrespeitando um ao outro, até que chega a ponto deles perderem o controle, perderem ali o equilíbrio e se chocam um contra o outro. E eles chegam a ponto de dizer que estavam se separando e saem. E a mãe fica ali conversando com o seu filho, de repente aquela carga toda ela joga sobre o seu filho. E o seu filho ali fica só escutando a sua mãe. E a sua mãe descarrega tudo que ela tinha ali sobre o seu filho e depois sai atrás do seu esposo. Seu filho ficando ali triste por ouvir tantas coisas e ele não ter participação com aquilo. Ele escreve uma carta e naquela carta ele deixa alguns relatos e deixa a carta no local. E sai para o meio do quintal e ali no quintal amarra uma corda sobre uma árvore, amarra no seu pescoço e se joga e comete ali um suicídio. Sua mãe retorna com seu pai ou com seu esposo e entra dentro da casa e ali começa a procurar o seu filho e não o encontra. De repente ela vê uma carta em cima da cômoda e ali ela começa a ler. E ela leu a história daquele jovem todinha naquela carta. E no final ele deixou o relato dizendo que ia tirar a sua própria vida. E eles correram para o quintal e ali estava o seu filho amarrado pelo pescoço numa árvore, e ali estava morto. E eles se desesperaram, eles entraram numa tristeza profunda, eles gritaram ali, e já não podiam fazer mais nada, porque deram lugar ao desequilíbrio. Nós temos que observar as Escrituras, nós temos que podar algumas coisas que muitas das vezes tenta chegar até nós para tentar tirar de nós o equilíbrio. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Você diante de uma pandemia, você manter-se equilibrado. O governo diz, volta a trabalhar, depois diz, não, tem que ficar em casa. Você não pode ir à igreja, às vezes você pode ir à igreja e essa dificuldade, ela assola de uma forma terrível. E aí começa a tentar tirar de nós o equilíbrio. E nós não podemos perder o equilíbrio. E com isso a sociedade vai perdendo o equilíbrio emocional. Foi aquilo que eu citei há poucos tempos. E o equilíbrio emocional, uma vez ele perdido, você põe tudo a perder. Porque o equilíbrio emocional, você trata com as emoções. E lamentavelmente essa família, ela perdeu um ente querido por uma falta de pensar um pouco mais, de raciocinar um pouco mais. Às vezes, se eles tivessem deixado a discussão para outro momento, eles teriam evitado aquela situação. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Cuidado em nome do Senhor Jesus, com este momento difícil que estamos enfrentando. Não perca o equilíbrio. Eu sei que o pecado ele nos rodeia a todo instante, mas nós não podemos sair do foco. Nós não podemos perder o equilíbrio que nós temos, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos emotiva, que nos levanta, que pega pelas nossas mãos e nos ajuda a caminhar. E eu posso observar também que o equilíbrio emocional, a falta de equilíbrio emocional, ela chegou também na vida de uma família ali em São Paulo. E eu, observando essa cena, fiquei chocado,
porque as pessoas estão se perdendo ao longo do tempo, estão dando lugar a tantas coisas e perdendo a essência, perdendo a presença do Espírito Santo de Deus. E ali eu posso observar a mãe e sua filhinha dentro da sua casa. Elas brincavam constantemente. Em um dos momentos, a mãe troca o lençol do seu quarto, da sua cama, e ali coloca um lençol branco. Aquela criança pega um batom da sua mãe, vai até ali a cama, e ela começa a escrever naquela cama com aquele batom. E ela, terminando de escrever ali o que ela tinha desejado no coração dela de escrever, ela olhou e viu que tinha cometido algo que a mãe não ia gostar. Ela pegou o lençol e ajuntou o lençol todo, mas mesmo assim, na inocência, ela correu lá e chamou a sua mãe, gritando: mãe, mãe, vem aqui para você ver o que eu fiz para a senhora, vem aqui olhar o que eu fiz para a senhora. E a mãe, chegando até lá, como de costume, abriu aquele lençol, ou seja, pegou aquele lençol e viu que estava manchado de batom. Ela nem sequer observou o que estava ali. Ela pegou algo e ali começou a arremessar sobre a criança, batendo naquela criança até aquela criança ficar desacordada, e levou rapidamente aquela criança ao hospital. E ela não resistiu e veio a óbito. E aquela mãe desesperada, tentando entender o que tinha acontecido, mas já era tarde demais. Saindo ali do hospital, retornou para sua casa, foi até o quarto e abriu aquele lençol em cima da cama e foi ver o que sua filha tinha escrito ali com aquele batom. E ela, abrindo ali aquele lençol, sua mãe começou a ler. E ali estava escrito: mamãe, eu te amo. O desespero tomou a vida daquela mulher de uma forma tão terrível, a ponto de querer tirar a sua própria vida naquele momento. Mas as pessoas que estavam à sua volta não deixou com que ela tirasse a sua vida. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Mantenha-se equilibrado emocionalmente. Eu sei que os dias são maus, eu sei que não está fácil, está difícil para cada um de nós, mas nós temos que manter a nossa postura diante do Senhor. Nós não podemos perder o equilíbrio, porque senão daqui um pouco como vai ficar a nossa sociedade, daqui um pouco como vai ficar a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Nós temos que ter essa preocupação, senão vamos pôr tudo a perder. Aquilo que desejamos tanto, sendo levado hoje pelo adversário, nós temos que ter cuidado. Por isso que a recomendação do Senhor Jesus, que nós temos que ter os frutos do Espírito, porque através dos frutos do Espírito nós conseguimos superar, nós conseguimos vencer todas as dificuldades, todas as obras da carne. E é necessário crescermos espiritualmente, termos também o equilíbrio espiritual. Porque sem o equilíbrio espiritual nós não vamos conseguir vencer. E o equilíbrio espiritual foi tudo que Jesus deixou para nós como um grande exemplo. E hoje nós temos que nos manter equilibrados. Se você não consegue, o Espírito Santo te ajuda. Ele te dá domínio próprio, Ele vai te ajudar neste momento, nessa adversidade. Ele vai te ajudar a sobressair, Ele vai te ajudar a conquistar. Eu sei que os momentos são difíceis, está difícil para todos. O desemprego bate à porta, tudo está acontecendo, mas nós não podemos nos desesperar e sair do objetivo de Cristo Jesus. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, convidar a você para ter uma vida com Deus. E para ter vida com Deus é necessário a presença do Espírito Santo.
Eu gostaria de convidar a você nesta noite, que você convide o Espírito Santo de Deus para fazer parte da tua história. Convide o Espírito Santo de Deus para fazer parte da sua vida. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, o pecado vai reinar. Mas nesta noite eu quero deixar esta palavra para o teu coração, que aonde o pecado abundou, a Bíblia diz que superabundou a graça, e Jesus está presente na nossa vida, Jesus está do nosso lado, basta acreditarmos e confiarmos nele, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, mantenha-se de pé. A palavra equilíbrio é justamente isso, manter-se de pé. Mesmo você andando em uma corda, e esta corda esteja bambeando, esteja tentando te tirar do foco, mas você tem que manter-se equilibrado, até chegar ao objetivo, até chegar aonde o Senhor Jesus quer que você chegue. E em nome do Senhor Jesus eu convido nesta noite, a você não abrir mão do seu ministério. Quantas pessoas hoje têm perdido o equilíbrio, têm deixado a desejar diante do Senhor e têm abandonado o ministério. Este mal vem assolando de uma forma tão terrível, que nós não estamos conseguindo mais cultuar na congregação, e muitos estão se perdendo. Aqueles que trabalhavam afinco na obra de Deus estão abrindo mão, estão abandonando, mas nós não podemos deixar isso acontecer, porque o Senhor Jesus foi quem nos chamou, e Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e aonde a luz do Espírito Santo, aonde a luz da palavra de Deus brilha, que é em nossas vidas, nós temos que manter esta luz radiante acesa dentro de nós. A presença do Espírito Santo de Deus, ela não pode ser apagada. Nós temos que nos manter firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque a certeza que o nosso galardão, nós não vamos conquistar ele aqui, nós vamos conquistar ele lá na glória celestial. E o Senhor Jesus tem preparado este grande dia, este grande momento. Este momento vai acontecer porque os sinais estão aí. Quantas catástrofes estão acontecendo e as pessoas despercebidas, mas o Senhor está te chamando nesta noite, está te convidando a fazer parte da presença dEle. Em nome do Senhor Jesus, fique firme. Não abandone Jesus, não deixe o Espírito Santo de Deus sair da sua vida, porque senão daqui um pouco você vai se encontrar na mesma situação que Davi. Não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. E quantos têm perdido a presença do Espírito Santo e têm entrado nas práticas da carne? E a carne, ela não brinca. A carne, o pecado e o mundo veio verdadeiramente para tirar esta comunhão, para tirar este vínculo que nós temos com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Mas nós não vamos perder o foco, nós vamos continuar, nós vamos trabalhar, nós vamos, em nome do Senhor Jesus, sair ao encontro das almas e vamos manter o nosso ministério, o nosso chamado ativo para a glória do nome do Senhor Jesus. E esta é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E eu peço que você, em nome de Jesus, dê ouvido à voz de Deus e tenha a sua vida equilibrada. Se você não tem conseguido, mas busque no Senhor, busque pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te ajudar, Ele vai nos ajudar, e nós vamos sair dessa o mais rápido possível, conquistador. Vamos conquistar pelo poder do nome de Jesus. E eu quero orar por você nesta noite, em nome de Jesus, agradecendo a Deus por esta palavra. E eu peço a você, em nome de Jesus, que ore comigo. Em nome de Jesus, se tem desejo no coração de abrir mão do seu ministério, do seu chamado, não tome decisões precipitadas. Espere mais um pouco, tudo isso vai passar. E mesmo se demorar a passar, cumpra o chamado do Senhor. Cumpra o ID do Senhor, porque Ele te chamou
foi para fazer a obra dele e a vontade dele. Coloque a mão sobre o seu coração em nome de Jesus e vamos orar. E Deus assim vai nos abençoar e vai nos ajudar nesta caminhada. Senhor Todo-Poderoso, Pai da glória, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe a cada ouvinte da Tua palavra, que até esse momento, Senhor, tem ouvido a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, vai trabalhando em cada coração. Vai trabalhando, Senhor, de uma forma especial sobre cada família, Senhor. Senhor, vai tirando do nosso meio toda a prática pecaminosa, Senhor. Tudo aquilo que não tem Te agradado, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, do nosso caminho. Tira de nós, meu Deus, com a presença do Teu Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos convença nesta noite, Senhor, de tudo isso, meu Pai. E possa nos ajudar nesta caminhada. Que Ele possa nos ajudar, meu Deus, a chegar ao objetivo, que é a salvação eterna. Senhor, em nome de Jesus, guarda as nossas famílias. Toma, Senhor, a cidade. Toma, Senhor, a cada estado. Toma o país, o Brasil, na palma das Tuas mãos, Senhor, e repreenda todo o mal, Senhor, contra cada pessoa. E eu libero nesta noite, meu Pai, a palavra de bênção, a palavra de vitória, pelo poder do nome do Senhor Jesus, sobre cada família, sobre cada vida nesta noite. Essas pessoas que se encontram hospitalizadas, meu Deus, que se encontram nas UTIs, meu Pai, desenganada pela medicina, mas eu acredito no milagre que o Senhor tem para realizar. Vá ao encontro de cada uma delas, meu Deus, trazendo cura, trazendo paz, alegria, para a glória do Teu santo nome. Que os frutos do Espírito Santo, meu Pai, possa permanecer sobre nossas vidas. Que assim a glória do Senhor nos envolva e nos ajude nesta caminhada até chegarmos nos páramos da glória. Para a glória do Teu santo nome, nós Te agradecemos por tudo e por esta palavra nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.